Vamos ver se agora vai, né? Boa noite. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar. Convidar. Estranho que não aparece o nome dela aqui. Oi, gente. Vou tentar mais uma vez. Vamos ver se agora vai. Hoje é a questão da persistência, né? A gente é persistente ou não é? A gente faz o melhor que pode ou faz só o possível? A gente tá nessa luta aqui hoje, né? Ai, Jesus, 15 minutos já que eu tô aqui tentando fazer isso dar certo. Eu mandei um áudio pra professora Aline pra ela entrar na minha live e aí então pedir pra participar, porque eu entro nessa... ela não fez a solicitação. E aí, quando eu faço a pesquisa, porque eu tenho como chamá-la, não aparece o nome dela entre as pessoas do usuário. Eu não sei o que acontece. Sim, Thaisa, ela sabe, mas ela me disse que tá com alguma dificuldade lá, que ela não tá conseguindo entrar. Inclusive, eu já. Ai, profa, minha professora querida, Rose, amo, viu? Nada com a gente ter a professora na live, né, gente? Você sabe que é. E não é qualquer professora, é a professora do primário, né? De quando eu era pequenininha. Sigo, com certeza, Júlia. E ela também me segue. Então não sei o que tá acontecendo, viu? Deixa eu ver. Thaisa. Então, Thaisa, eu não sei o que aconteceu, porque assim, inclusive a doutora Aline fez uma live há pouco tempo com o professor Essa, né? E então, assim, saiu tudo normal. Eu achei que ela. Ó, Henrique, seu lindo, saudades. Exatamente, claro que ela vale a pena, Thaisa, pelo amor de Deus, vale muito a pena, né? A professora Aline tem um conhecimento, assim, absurdo, né? E é, assim, fantástica, sem dúvida alguma. Vamos ver se ela consegue entrar. Deixa eu tentar procurar. Aí, foi. Agora acho que vai. Aí, foi. Vamos ver se ela recebeu. A gente tudo aqui, né, desesperado, ansiosíssimo. Eita, Oi, eita! Andréia. Estávamos aqui ansiosos esperando por você. Seja muito bem-vinda, né? É um prazer muito grande para mim. Eu tenho uma admiração assim total pelo seu trabalho, Aline. Eu te acompanho à distância. Fiz alguns cursos seus lá com o Alfredo Maio. Então eu participei de curso seu no Rio. Fui a Campinas, ajudei ele a organizar um curso seu lá. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho uma baita de uma admiração. Somos mulheres, né? E somos mulheres batalhadoras que vamos à luta, né? Assim como você vai à luta, e eu imagino como deve ter sido a sua caminhada, e gostaria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua carreira, sobre mentes criminosas. A palavra é tua. Seja muito bem-vinda aqui. Ok, Andréia, obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Vamos lá conversar um pouquinho, né? Uhum. Quase que eu não estava conseguindo entrar, não sei porquê, mas deu certo. Também não entendi, mas deu certo, Eu também graças a não Deus. entendi, não aparecia, mas tudo bem. É, Bem, pessoal, deixa eu ver assim, minha caminhada. Eu Isso. sou professora da Universidade Estadual da Paraíba, apesar de eu ser maranhense. Eu nasci em São Luís, no Maranhão, mas meu pai é paraibano e na época, quando eu tinha 17 anos, aí eu tinha que escolher estudar, né? Ou no Maranhão, na família da minha mãe, ou aqui, na Paraíba. E aí eu queria muito psicologia, queria psicologia. E na época não tinha psicologia no Maranhão. Então, lógico que a escolha foi a Paraíba, né? Eu gostei muito da escolha e vim para cá estudar, fazer faculdade. E aí depois surgiu a oportunidade para ir para Inglaterra, né? E tinha basicamente, eu me interessei por dois cursos, né? Um era para estudar esquizofrenia em adultos e em crianças, era alguma coisa assim, um programa de mestrado. E o outro era esse, psicologia investigativa. Aí eu, meu Deus, o que é psicologia investigativa? E quando eu fiz o vestibular,
né? Eu fiquei muito em dúvida. Sempre gostei da psicologia, mas eu também gostava muito da medicina legal. E aí ficou aquela dúvida, né? Acabei colocando medicina, né? Ou psicologia. E aí, quando eu vi esse curso Psicologia Investigativa, eu digo, olha, interessante. Eu acho que casa um pouquinho com a coisa da medicina legal, né? E aí, quando eu passei no vestibular, eu consegui passar em sexto lugar aqui, né? Então, ou seja, dava para eu entrar em medicina também. Mas a escolha da psicologia foi o que eu queria mesmo. Mas lá na frente eu vi psicologia investigativa, lida um pouco com essa coisa do crime, a coisa que eu gosto, né? Por isso que eu queria fazer a parte de medicina legal forense, principalmente, né? E aí pronto, acabei escolhendo esse curso. E aí fui para a Inglaterra estudar mestrado, sem falar inglês, né? Foi a maior Nossa, loucura do mundo, eu nunca vi ninguém fazer uma coisa assim. E aí eu pensei, não, quando eu chegar lá eu faço um curso de inglês desses intensivão e vamos ver, vamos para frente. E aí eu fiz esse curso de inglês intensivão, só aprendi assim as palavras mais cotidianas, né? A coisa mais, não as palavras técnicas. Então entrei na universidade lá, era engraçado porque geralmente as aulas eram assim em formato de meia lua, né? As cadeiras, né? Naquelas mesas em formato meia lua, e eu colocava o dicionário embaixo da mesa. Eu tinha um pouco de vergonha porque todo mundo falava inglês, todo mundo estava lá. Tinha colegas árabes, tinha gente do Canadá, nossa. de todo lugar, e todo mundo lá falava inglês, menos eu. E aí eu colocava o dicionário embaixo, assim, para tentar acompanhar, e claro que não conseguia acompanhar, porque o professor já estava lá na frente, né? E eu, enquanto estava procurando uma palavra que ele já tinha ido embora, né? Lá para frente. Então foi muito loucura mesmo. Aí eu estudava a madrugada inteira, e ao mesmo tempo eu vou embora, eu não vou conseguir, eu não vou ficar, né? Então foi um sufoco. Depois de um ano, por isso que o mestrado eu fiz o que eles chamam de part-time, né? Eu fiz em 2 anos, porque se você colocasse em um ano e você fosse reprovado, não conseguisse as notas, aí você não poderia ficar na mesma universidade. Então, para Tá. evitar esse risco, eu botei em 2 anos. Aí pronto, depois de um ano eu já tava bem, vamos dizer assim, né? Adaptada. É, mais ou menos, mas pelo menos já dava para entender um pouco do inglês, né? E aí pronto, aí eu ia fazer só o mestrado, mas aí o professor David Cantor, né, que é o criador da psicologia investigativa, naquela época ele foi meu orientador de mestrado, doutorado, hoje ele está aposentado, né? E aí ele dizia, por que você não tenta? Fique para o doutorado. Aí me fez o convite. Aí eu digo, professor, é tão caro, eu vou tentar uma bolsa. E aí fiquei tentando a bolsa junto ao CNPq. Cheguei a vir ao Brasil numas férias, pensando, se a bolsa não sair, eu não volto, não vou voltar. E aí a bolsa saiu. Eu já tive a notícia depois que eu estava indo para lá, porque um amigo meu disse, olha, tua bolsa foi aprovada. Ele tinha contato, né, com as pessoas do CNPq, ele era de um órgão lá. Eu digo, não, você tá brincando? Ele disse, não, foi aprovada, vai ser divulgado. Demora uns dias aí para divulgar, mas pode ir embora para Inglaterra. Aí eu, e se eu chegar lá e não for? Ele disse, não, pode ir. Aí eu fui, realmente, com alguns dias que eu cheguei lá, aí recebi a carta avisando, né, e pronto. Aí fui bolsista do CNPq e fiz o doutorado. Então fiquei 7 anos estudando na Inglaterra, né, entre mestrado e Nossa, tudo doutorado. isso, Aline, que Tudo rico isso, isso. tudo isso. Que experiência rica. E eu quis que você contasse, Aline, porque assim, os alunos que nos assistem, né, alguns graduandos, têm sonhos. E às vezes as Né? pessoas acham, né, que não é possível. Só que quando a gente quer muito uma coisa, e a gente fala, eu quero, o universo se movimenta inteiro, eu acredito muito nisso, para fazer chegar nas nossas mãos. E olha aí a sua história confirmando isso que eu acredito. Muito E eu não lindo. falava, e o interessante é que eu não falava inglês, tipo assim, Então, tanto é que eu fiz o curso de 1 mês e meio, mais ou menos, né? E tem um teste que você faz no final, né? E eu alcancei 5,5. O teste lá na Inglaterra, e tinha que alcançar 6. 6. Aí, sem eu saber, eu não sabia disso, um professor do inglês, né, responsável pelo setor de línguas, ele mandou uma carta que lá chama de Senate House, que é basicamente a reitoria, né, basicamente. Ele mandou uma carta dizendo, eu tenho uma aluna aqui que ela chegou com 0 e com 1 mês e meio ela alcançou 5,5.
Então eu Nossa, recomendo que vocês aceitem ela. Porque todo mundo chegou com 4, com alguma coisa, ela chegou com nada. E eu tenho certeza que ela vai conseguir, porque o aprendizado dela foi muito rápido, né? Porque em um mês? eu não conseguia nem falar com ele no início, né? Não tinha Não. como me comunicar. Então eu achei muito legal. Aí o pessoal entrou em contato comigo e disse, ó, o professor Lewis, nome dele, né? Ele recomendou que nós aceitássemos você para entrar no mestrado. Aí eu, ai meu Deus, eu não acredito, porque eu já tava assim achando, eu não vou ficar, né? E aí foi muito, extremamente difícil. Como eles falam lá na Inglaterra, baptized by fire, batizada pelo fogo, né? Uma Sim. expressão que eles têm lá. Porque eu fui para a sala de aula no mestrado, né? Com palavras específicas, tipo, mesmo fazendo tipo esse cursinho de inglês antes lá, né? Eu não Sim. entendia palavras como offender, profile, eu não entendia essas palavras, nunca tinha escutado antes, né? Então foi extremamente difícil, era muito engraçado, porque eu virava as madrugadas estudando, apesar de muitas vezes eu dormir chorando sem entender nada. Quando eu ia estudar, eu já colocava aqueles pacotinhos de lencinho, né? Aquelas caixinhas de lencinho, uma garrafa de vinho e um copo. Pronto, era para eu estudar. Aí eu botava Adoro. vinho, tomando vinho, tentando entender, olhava o dicionário, ai, chorava, eu não entendo nada, eu vou embora. Amanhecia o dia, então eu vivia morta de cansada. Aí no outro dia eu ia para aula, aconteceu de eu entrar em salas que não eram minhas, porque eu acho que eu vim igual um zumbi. Aí eu sentava na sala, quando eu olhava para trás, não eram os alunos, né, da minha turma. É. Aí, todo mundo sabia do departamento, pessoal. Depois eu soube que eles morriam de rir, né? Aí eu olhava, oh, sorry, 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 meu Deus, onde é mesmo minha sala? Porque os prédios eram muito parecidos, então o pessoal achava muito engraçado, muito interessante. Eu sofrendo e eles achando engraçado, né? E aí, quando a minha turma se formou, né, no mestrado, aí uma moça até da África do Sul, ela chegou pra mim, pegou na minha mão, a gente tava num barzinho comemorando, né? Era até um karaokê, se eu não me engano. Ela pegou na minha mão, aí disse assim: Aline, ó, eu vou te falar, a gente comentava que você não ia conseguir. Eles diziam isso pra mim, né? Você não ia conseguir. E a gente está muito feliz que você conseguiu e tudo mais. E no mestrado eu tirei a maior nota. Por quê? Nossa. Porque eu vim ao Brasil coletar dados. Eu inventei isso para poder ter contato com o Brasil, né? Então Sim. eu vinha sempre em dezembro, eu costumo dizer isso, para ver a família, final de ano, né? E em junho, porque é o maior São João do mundo aqui em Campina Grande, na Ah, Paraíba. 30 dias de quero festa de São muito ir, João. viu, Aline? Eu tenho muita vontade de conhecer a Exatamente. Paraíba, eu não conheço. É, exatamente. Aí eu ia nos presídios, né? Então eu Tá. vinha, mas para trabalhar, coletar dados, coletar dados. Então, como eu conseguia coletar muitos dados, então eu conseguia a melhor nota porque eu tinha muitos dados. Meu mestrado eu sempre estava com. Eu fui ao presídio, desculpa. Eu fiz 2 presídios no de Natal, que nem existe mais esse presídio, que era o João Chaves, no Aníbal de Recife, que é bem grande, né? Acho que foi esses, né, basicamente. Então eu ia a esses presídios, passava uma semana em cada um desses locais e de 8 da manhã até mais ou menos 4, 5 horas da tarde eu estava lá, coletando dados sozinha, né? Coletando dados, né? Com meu instrumento lá, então foi legal. E aí depois ele fez o convite que ele queria muito que eu ficasse pro doutorado. Eu digo, professor, mas é muito caro e tudo mais. Aí eu já vinha tentando a bolsa, né? E aí foi quando eu consegui a bolsa. Aí quando eu consegui a bolsa de doutorado foi ótimo, porque eu já sabia o inglês, porque sofri lá no mestrado tudo que tinha que sofrer. Então foi maravilhoso, né? E aí eu fiquei, quando eu terminei o mestrado, eu fiquei 1 ano como assistente de pesquisa, porque eu estava esperando ver se eu ganhava a bolsa, então o professor Canter me deu essa oportunidade de ficar 1 ano lá. Porque o doutorado mesmo eu terminei em 3. Eram 4 Tá. anos, mas eu terminei em 3, né? Porque quando você tem a bolsa do CNPq naquela época, o tempo era um pouco menor do que o que realmente você poderia fazer em 4 anos, entendeu? E foi ótimo, foi maravilhoso. Uma área bem diferente. No Brasil ninguém nem falava sobre isso, ninguém sabia, Não. nem quando eu voltei 7 anos depois, né? Então eu comecei a divulgar essa área aí pelo Brasil inteiro, né?
fazendo aquele trabalho de formiguinha mesmo, fazendo cursos, né, promovendo cursos. Hoje eu promovo grandes congressos, né, como você já foi. O último de Fortaleza deu 1.600 pessoas, né, pessoas. Nossa, que lindo isso, né, Teríamos o de Aline? Natal, agora em 2020, mas devido à pandemia, tínhamos trocado para 2021 e vamos trocar novamente para novembro de 2022, né? Ah, tá. Porque os palestrantes eles não querem fazer, pelo menos não por enquanto, online. Por quê? Porque é uma chance que a gente vê de se encontrar, né? São Pois é, né, 35 Aline? A gente faz o palestrantes. network. Veja que eu te conheci nesses eventos. Então, É, assim, é legal levar os alunos também para é, conhecer. Então, aqui em São isso. Paulo, eu sou professora de penal e processo penal numa universidade aqui de São Paulo. E eu faço questão de levar a parte da investigação, do criminal profiling, da própria perícia para os meus alunos, porque entre os professores de penal, isso não é uma tendência, sabe, É, Aline? E eu é. percebo quanto o rabo do gato. O quanto é importante, eles não aguentam, a perícia, você conhecer um pouco desse lado humano do penal, da psicologia forense e tudo mais, aplicado ao penal, ao processo penal. Você se torna um profissional muito mais plural do que você ficar só com a letra da Ah, lei. claro, até Né? O direito conhecimento é ele é sempre bom. multidisciplinar, é de extrema importância que a gente abra isso, né? E por isso que eu quis trazer você aqui. Eu acho que a aglomeração, como falou, saudade dessa aglomeração É, saudável, né? é. E vai acontecer, com certeza a gente vai sair dessa, né? Então, vamos Vamos. marcando aí, tá? Aí no site ainda tá para 2021, novembro de 2021. Mas nós vamos ter uma reunião agora, essa semana, mas já tá certo, a gente vai mudar para novembro de 2022. Então, logo lá no site a gente vai mudar a data lá. Já tem muita gente Pretendo ir, inscrita, Aline. já tem muita gente inscrita, tem aquele pessoal que foi em todos os congressos nossos, então tá confiante, tá lá escrito. Quando a gente muda a data, a gente manda perguntar, né? Quer que devolva? Não, deixa aí, tá guardado, já fica escrito. Porque como demorou 2 anos, né? Claro que a gente vai ter que fazer um acréscimozinho na inscrição. Não muito, Não mas vai vai ter ter. jeito, Então, né? aqueles que já estão inscritos não vão ter esse problema, né? Do acréscimo. E o de Fortaleza terminou 3 meses antes, não tinha mais vaga, né? Então, Caramba. foi. Quem quiser continuar inscrito é bom porque já está garantido, né? Então vai ser Vamos, Humberto. novembro O de meu aluno falando que quer ir. 2022. Vamos lá, eu vou junto. Tô dentro, hein? Muito bom, congresso muito bom, tá? Então vamos lá. Vamos falar agora Vamos da falar um parte pouquinho da. sobre mentes criminosas, Vamos doutora. falar um Fala pouquinho pra agora gente sobre assim mentes criminosas. dessa sua área Isso. maravilhosa. Isso. Vamos lá, então eu tenho esse mestrado, esse doutorado em psicologia investigativa, né? A psicologia investigativa ela é uma área da psicologia jurídica, né? Quem já participou dos meus cursos já sabe disso aí, sempre falo, né? Tem a forense, a criminal, a penitenciária e a investigativa. Como o próprio nome diz, o objetivo dela é voltado para auxiliar na investigação criminal, tá? E todo o processo, claro, todas elas trabalham com psicologia, né? A psicologia é uma ciência e dentro da ciência da psicologia nós temos diversas abordagens, métodos, instrumentos, né? Classificações, ordenamentos, senão não seria ciência, né? Então a psicologia tem todas essas questões, né? Lida com essas questões da ciência, né? E nesse sentido, o que é essa mente criminosa, né? Eu costumo até dizer para os alunos a primeira coisa, né? Que eu digo em relação à mente criminosa, a gente sempre tem que já pensar nela no plural. Não é mente criminosa, são mentes criminosas. Por quê? Porque não existe uma mente exatamente, totalmente igual à outra, né? Ou um processo dessa mente criminosa igual ao outro, porque é bem singular. Por que é bem singular? Porque essa mente criminosa, ela é formada através de processos fantasiosos, né? Principalmente vai afetar, vai estar relacionado à maneira como o criminoso, né? Que no caso a gente está falando do criminoso, a gente também tem fantasias, né? Dentro da formação das pessoas, relacionada às pessoas em si, mas no caso aí do crime, como a pessoa interpreta a si, ao outro e ao mundo, né? E aí essas fantasias, elas vão sendo alimentadas, né? Vão sendo alimentadas e aí vai sendo desenvolvido lá a personalidade e o comportamento em relação a essas fantasias. Por exemplo, eu costumo até dar um exemplo assim. Se o indivíduo, se um homem, vamos colocar homem, tem mulher também que estupra, mas vamos colocar homem, né? Que é mais comum. Se um indivíduo, ele começa a fantasiar
que as mulheres não prestam, né? Que as mulheres o traíram, que as mulheres são seres insignificantes, que as mulheres são vagabundas, né? Na cabeça dele, né? Então ele começa a ter essa fantasia, ele vai alimentando isso, né? Então, por exemplo, ele pode decidir nessa fantasia dele, no processo fantasioso dele, que essas mulheres merecem então ser punidas. E uma das maneiras dele puni-las é através do estupro, por exemplo. Ele pode decidir na fantasia dele, eu vou puni-las através do estupro. Tanto é que a maioria dos estupradores, a maioria dos estupros são motivados não por questões sexuais, né? E a maioria dos estupradores, eles podem ter uma vida sexual normal, vamos dizer assim, fora do estupro. Então vamos dizer assim, não é carência do sexo e nem tampouco problema com a atividade sexual. Aí a gente tem sim aqueles que está direcionado à questão sexual. Ou seja, às vezes o pessoal diz assim, a motivação do estupro não é sexo, depende, né? Nós temos 4 padrões comportamentais aí, um deles é relacionado sim à questão sexual, não é nem ao sexo em si, porque geralmente ela é motivada por inadequação sexual. Né? Às vezes a gente fala no popular assim, aquele criminoso é um tarado, coisas desse tipo. Não, na realidade, o sexo para esse tipo de padrão, que é motivado pelas questões da inadequação sexual, o sexo aborrece ele não se satisfaz bem, ele tem problemas com o sexo na realidade, tá? E aí por isso que ele comete um estupro, muitas vezes tentando resolver aquele problema que ele tem. Como que a gente sabe disso? Porque em relatos de vítimas, né, quando foram definidos esses padrões, vendo o comportamento do criminoso na cena do crime, vendo relatos de vítimas, né, e trabalhando com todo esse processo, as vítimas, por exemplo, relatavam, né, nesses estudos, diversos estudos aí, a questão da inadequação sexual. Por exemplo, no ato, no momento em si, ele não conseguia ereção, né? Ele tinha ejaculação precoce ou ejaculação tardia. Então, isso é perceptível, né? Então, as vítimas relatavam essa situação. Então, um dos padrões definidos foi exatamente para esse pessoal que tem, na realidade, a gente pensa, né, erroneamente, que é uma questão de libido muito alta. É muito pelo contrário, né? Na realidade, ele tem aquela libido alta, mas ele não consegue se adaptar, né? Isso, esse padrão, tá? Aí nós temos mais outros padrões, que são os outros 3, que são motivados por diversas questões, como poder, né? Não falamos em masculinidade, a gente fala em sexismo, tá? Por que a gente fala em sexismo? Porque as mulheres também podem ter um desequilíbrio nessa questão, né? Por exemplo, se eu sou exageradamente, que eu sou machista, é um problema. Se eu sou exageradamente feminista, também, né? Também. Porque tudo é uma questão de equilíbrio. Então, por isso que a gente usa mais o termo sexista, né? Ou seja, quando os dois lados se desequilibram nessa questão em relação à sua figura, ao seu papel de homem, de mulher e tudo mais, né? Então, tem aqueles que são motivados pelas questões sexistas, né? No caso, se for homem, pelo machismo, no caso, se for mulher, pela questão exagerada do feminismo, né? E tem aqueles que são totalmente em busca de controle, dominação, poder, né? Motivados por questões da raiva em si, né? Do ódio em si, né? Tem alguns que, por exemplo, eles têm problema com uma figura feminina e aí eles descontam em outras mulheres e esse padrão é bem específico porque, por exemplo, eles escolhem mulheres todas parecidas com a figura com quem ele tem um problema. Por exemplo, o próprio Ted Bundy. Características físicas, né? Físicas e também de vida. Por exemplo, o próprio Ted Bundy, ele escolhia mulheres com cabelo preto dividido ao meio, né? Que pareciam com a mãe dele, né? E elas tinham que ser universitárias, né? A maioria que ele escolheu foram universitárias. Por quê? Porque a mãe dele era universitária e naquela época não era tão comum mulheres na universidade. Então isso para ele representava bem a mãe dele, né? E assim por diante. Então isso é bem nítido. Às vezes você se pergunta, será que isso existe mesmo? Basta você ver os casos, né? Que aí você vai ver a coisa acontecendo, a coisa sendo comprovada, né? Então, o Maníaco do Parque também tinha uma... o Maníaco do Parque não ficou bem provado, porque no Brasil a gente não tem essa cultura de investigar bem isso, de lidar bem com isso. Mas sim, parece que ele escolhia mulheres com cabelos encaracolados e mais claros.
né? Parece. Então a gente teria que fazer mais uma análise das suas vítimas, tudo mais, o que não foi feito na época Não. que no Brasil a gente não conhecia e ainda não conhece a importância disso, né? Porque E tem um isso se caso chama. novo, né, doutora? Que até os alunos estão Tem, pedindo tem. muito aqui, que é o do Distrito Federal, e que é muito recente, né? A É, impressão esse que me caso do deu, que eu Distrito estou lendo, Federal, parece que ele teve um surto, sei isso. lá. Esse caso do Distrito Federal, eu nem vi ainda os detalhes. Por quê? Porque eu estava em final de semestre agora. Ah, super sei como Loucura, é. TCC, prova, relatório da universidade, nota de aluno. Então eu mergulhei mesmo e não estava. Quando o Rui Matheus conversou comigo hoje, que é um grande amigo, acho que o pessoal aí conhece, alguns conhecem, e o Rui hoje estava falando comigo sobre esse caso. E eu falando para ele, menino, tu sabe que eu não vi ainda os detalhes? Porque quando acontece esses casos, todo mundo entra em contato Ah, comigo, até imagino. os colegas, e o que tu acha, o perfil do cara, não sei o que, eu digo, peraí, calma, deixa eu ver os detalhes, que no caso desse caso aqui é recente, eu não gostaria de opinar agora, porque eu não sei dos detalhes, né? Eu não sei de nada. Quando o Rui ligou, eu estava até dirigindo, aí eu disse assim, Rui, depois eu converso contigo, até tu me conta um pouco, eu vou procurar saber, foi hoje à tarde, né? Então eu tô um pouquinho por fora. Eu sei que ele matou 4 pessoas de uma mesma família, né? Alguma coisa assim. Foi. Não sei. Aí me perguntaram, é assassino em série ou assassino em massa? Aí eu expliquei lá, né? O assassino em série é que mata 3 pessoas ou mais em uma série de crimes com intervalo entre eles. O assassino em massa, ele mata várias pessoas em um único episódio. Então, se não tiver outras mortes dele, na realidade ele é um assassino em massa, não em série. Aí eu falei, mas eu vou ver se tem outras mortes dele, né? Porque eles consideram assassino em massa se você matar várias pessoas no mesmo episódio, mas esse episódio pode ser até 24 horas. Aí ele é classificado como assassinato em massa. Agora, se ele já matou outras pessoas em outras situações, que me parece que é o caso, aí É, ele seria parece que é assassino em isso. série. Aí ele seria assassino em série, né? Mas Por ainda não exemplo. está parecendo, sabe, Aline, que é uma coisa assim, é com um padrão, porque foi meio atabalhoado, sabe? Mas Ele isso é um matou essa padrão também. família. É, mas Pois é, isso também é um a padrão, gente né? tem os padrões. Se a gente for classificar de acordo com a primeira classificação básica do FBI, a gente tem organizado e desorganizado. Então, isso é um padrão. Ah, Ser tá. desorganizado é um padrão. Então, ele é do padrão de desorganização, tá? Aí, se a gente for classificar ele como serial killer, considerando que ele não matou só essas 4 pessoas no único episódio, pelo que eu já andei olhando aí rapidinho, parece que tem outras mortes. Se tiver outras mortes em outros episódios, aí é serial killer, né? O Tem. serial killer, aí a gente tem que estudar as características lá que ele está demonstrando no comportamento, escolha de vítima, localização, se ele se move muito, se move pouco. Aí ele vai ser classificado, ele é ou padrão visionário, missão, hedonista ou poder, né? Não me parece que ele estupra suas vítimas, mas eu não tenho certeza, porque disseram Estuprou. que tem outro estupra. Então, pronto, aí se ele estuprar, pode ser um hedonista, né? Se ele tiver algum problema mental e tiver vendo vozes, visão e tudo mais, ele é um visionário, né? Se ele estiver matando um grupo específico, ele é missão. Então, por isso que eu tenho que saber os Nossa, detalhes para poder dizer, porque senão a gente não consegue fazer análise sem saber os detalhes, né? entendi, Vamos ver entendi. aí. Então, eu acredito que ele seja. Se ele matasse só essas 4 pessoas da mesma família naquele episódio, não tivesse mais matado ninguém, nunca matou ninguém antes, bababá, nem em outro episódio, aí ele seria assassino em massa. Mas no caso ele é serial killer, porque me parece, pelo que eu já tô sabendo algumas coisas, que ele já também matou outras pessoas em outros locais e o pessoal tá atrás dele. Não sei, ainda tem que saber, né? Aí teve alguém que perguntou se a senhora viu o caso de Campina Grande, das 23 facadas. Seria o caso de um psicopata? Eu não vi esse caso. Ai, gente, eu também não vi, não. E olha que eu sou de Campina Grande. Foi agora, agora? Ele também mexia com rituais, o outro, acho, é. Rituais espíritas. Eu não tô sabendo desse aqui. Isso é agora? Pois é, Campina Grande, eu Não também foi. não soube. Ah, foi em João Pessoa. Foi em João Pessoa, um rapaz que ele tinha uma lista de mulheres, não é esse? E uma Será? das mulheres que ele matou foi uma amiga dele, que ele já conhecia há uns 10 anos, só que ela morava em Caruaru, em outra cidade aqui próxima, pronto. Ah, tá. Aí ele vivia insistindo para ela vir visitá-lo em João Pessoa. Matou o namorado? Não, aí já é outro caso. O que matou, Não, a parece que Juliana o pessoal tá. confirmou que é o que a senhora está falando.
Ah, tá, é o que eu tô falando. É, Então, já vi, esse caso está em andamento. Agora tem umas questões da lei que eu até discordo um pouco, mas que a gente não pode falar muito sobre os casos que a pessoa ainda não foi tida como culpada ou como suspeita definitiva, né, daquele crime, quando está em investigação. Por exemplo, eu já fiz uma live sobre o caso, nós falamos sobre o caso com uma das peritas do caso, que é daqui da Paraíba, Amanda Mello, né? ah, Só que sei. nesse momento a gente também teve que medir um pouco as palavras, né? Porque tem coisas que não podem ser ditas ainda, né? Mas sim, ele tem rituais, na casa dele encontraram, né, coisas ligadas a rituais, né, satânicos e tudo mais. Essa lista de mulheres, eles estão averiguando se essas mulheres são alguém que ele já atacou anteriormente, ou já matou, ou o que for, né? E o nome da moça que ele matou, Patrícia, estava na lista, né? Então não se sabe ainda, né? Está se investigando. Isso foi também bem recente, né? Foi mês passado, se eu não me engano, né? Ela perguntou, pode ser passional 23 facadas? A questão não é ser passional. A questão quando você tem o que eles chamam de overkill, ou seja, você pode matar uma pessoa com 2 facadas, por que, que você dá 20, 30, 40, né? Isso implica determinadas características quando você está avaliando a cena. Por exemplo, é provável de ter uma aproximação, uma afetividade, um conhecimento entre vítima e agressor, né? Por isso que a gente fala, não é só o passional, né? Se fala de uma intimidade, de uma relação que pode ser até de amizade, né? Não é necessariamente de namorado e marido, não é Tá. necessariamente isso. O overkill, ele não fala diretamente que é isso, ele te mostra que vítima e agressor têm uma aproximação, tá? Tipo Ah, assim, entendi. porque para que eu tenha um ódio de alguém, ou eu descarrego essas coisas, geralmente eu tenho que ter, mas é mais provável eu ter um relacionamento, né? Então aquilo vai se deteriorando e eu vou te odiando e aumentando tudo mais, né? Tem aqueles serial killers que ele odeia todo ser humano, né? E aí ele tem que exterminar um determinado grupo, como o tipo do Missão. Tipo o Tiago, aquele que matava as meninas na parada de ônibus lá em Goiânia, né? Ah, E tá. que antes ele matou moradores de rua homossexual. Esse tipo que a gente chama de missão, ele escolhe determinados grupos que ele acha que não podem viver em sociedade. Ele odeia aqueles grupos, ele tem raiva das pessoas e ele vai exterminar aqueles determinados grupos. Mas aí é isso que eu tô te falando, depende de cada um, né? De cada situação para a gente Tá. poder avaliar melhor, entendeu? O namorado que matou o outro aqui em Campina Grande, acredito que faz uma semana. É um rapaz que tem um vídeo dele saindo do apartamento, lembrei agora. É, o Everson Alves disse Isso, que conhece a família, né? é. É isso mesmo, foi um rapaz, me lembro agora. Inclusive tem um vídeo mostrando ele saindo bem tranquilamente do apartamento depois de ter matado o namorado. Um rapaz até que trabalhava num banco, se eu não me engano, o namorado da vítima. Sim, sim, gente. Os casos, assim, a gente tem lá os padrões comportamentais, né? E esses padrões comportamentais estão de acordo com as fantasias. Por exemplo, se eu tenho uma fantasia, né? Aí já é uma coisa mais deturpada. Mas, por exemplo, eu posso ter uma fantasia de que eu vou matar crianças porque elas vão para o céu para não serem abusadas como eu abusei, como eu fui abusado, desculpa. Só que antes de matá-las eu também abuso, estupro as crianças. Quer dizer, eu tô contando aqui a história do Marcelo Costa de Andrade, né? O vampiro de Isso. Niterói. Então, quer dizer, e teve um caso lá quando a gente estudou, na época da Inglaterra, que era a mesma coisa. Ele fantasiava nesse sentido igual o Marcelo. Ele matava crianças para as crianças irem para o céu, para serem protegidas, blá, 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 né? Então, quer dizer, depende de cada fantasia e a fantasia vai direcionar como ele vai cometer o crime dele. Então, se eu decidir na minha fantasia que eu vou matar crianças para elas serem, né, elas têm que ir pro céu para eu não sofrer no abuso que eu sofri, então lógico que minhas vítimas vão ser crianças, meu crime vai ser como criança. Então, as fantasias, elas vão direcionando, elas servem para escolher o tipo de crime, para escolher a razão, para escolher a vítima, né? E aí vai se formando determinados padrões comportamentais, e esses padrões estão ligados às fantasias que os indivíduos fazem sobre toda essa situação, ou seja, como ele vê a si mesmo, como ele vê o outro e como ele vê o mundo,
né? Como ele interpreta as questões do mundo. Então, claro que essas fantasias são deturpadas e tudo mais, mas para ele elas servem inclusive para justificar, inclusive para racionalizar o crime. E quando ele racionaliza, é tipo como se tivesse uma explicação para ele, não pra gente, que a gente não vai conseguir dizer, pô, peraí, vai matar a criança para ele ir pro céu, para Deus cuidar, e ao mesmo tempo ele também estupra. Quer dizer, na nossa cabeça, Não na faz nossa sentido. mente, que não é uma mente criminosa, a gente não consegue ver dessa maneira. Mas para ele está tudo ok, né? E isso serve, inclusive, para alimentar a continuidade, vai alimentando a fantasia e ele sente a necessidade de continuar perpetuando o crime, certo? Então, essas fantasias servem para tudo isso, né? E as mentes criminosas, elas são formadas por essas fantasias, né? Inclusive, quando o FBI estabeleceu determinados termos, né? Porque no trabalho do FBI, ele já fala em sua teoria, quando eles começaram a escrever sobre isso, a teoria dele já se chama a teoria do papel da fantasia, né? Então eles começam a falar dessa questão da fantasia, que é psicologia, né? Eles estão usando psicologia lá para avaliar a cena do crime, e eles já mencionam a coisa das mentes ou da mente criminosa, tá? Então aí vem esse termo que a gente usa e fala constantemente sobre mentes criminosas. A gente tem que entender que essas mentes são diferenciadas, que essas mentes elas vão servir para achar razão para o crime, para a seleção de vítima, tem a ver com o que ele fantasiou, né? Para perpetuar a ação, né? Para decidir como vai ser o modus operandi, né? Por exemplo, se o cara fantasiou lá, bem, quando eu mato pessoas, eu vou, sei lá, eu vou fazer com que a alma delas suba ao céu, sei lá. Então ele pode decidir que na hora que, depois que ele matar, ele vai colocar uma vela na mão de alguém, né? Então, isso é uma maneira que ele definiu para fazer no crime dele, né? Como simbolizando essa questão da vítima, da alma da vítima ir para o céu. Não sei. Tô falando que cada um vai ter lá a sua fantasia e ele vai expressar esses comportamentos no crime relacionados a essas questões fantasiosas. Por exemplo, teve um caso aí no Rio de Janeiro que um rapaz teve uma relação homossexual consensual com outro rapaz, se encontraram lá num bar e tudo, e depois, durante a madrugada, meia-noite mais ou menos, um dos bares que estava fechado já, né? Eles adentraram nesse bar e lá tiveram uma relação sexual consensual. Só que ele matou outro rapaz, aí ele foi em casa, tá? Pegou uma santa, uma imagem de uma santa e cortou aqui o tórax do rapaz e botou a santa dentro, né? Nossa. E aí, quando ele foi pego, ele disse, não, é o seguinte, ele era homossexual, então ele não assumia que ele, né, a condição do homossexualismo dele, e aí, assim, eu fiz aquilo para purificá-lo, porque ele me seduziu. Então, ele não aceitava, né, essa questão dele ser homossexual, e ele botou a culpa no outro, se é que tinha uma culpa na cabeça dele, ele tinha que culpar o outro, porque Alguém. era inconcebível para ele aceitar aquilo. Então, ele fez dessa maneira, e ele, tipo, que purificou, né, na cabeça dele, ele disse, não, aí eu botei a santa para purificar ele, que ele precisa ser purificado, porque o que ele está fazendo não é legal, né? Embora ele também estava fazendo sexo com o rapaz nas mesmas condições, Pois é. consensual, ninguém obrigou. Mas a mente criminosa, a mente na realidade, não a mente criminosa, a mente funciona assim. Ela não tem umas ligações tão diretas e tão certinhas como a gente pensa ou espera, né? Por exemplo, às vezes a gente diz assim, se alguém foi abusado sexualmente, jamais ele vai abusar outra pessoa. É exatamente o contrário, né? Por exemplo, por quê? Porque eu posso ter aprendido e apreendido que aquilo é uma maneira de eu lidar com conflitos. Ou eu posso ter aprendido e aprendido que não tem problema nenhum abusar dos outros, já que abusaram de mim. Tá, entendeu? Então funciona dessa maneira. Não vai num outro sentido que seria o mais lógico. Nem sempre é a coisa mais lógica, né? Por quê? Por causa exatamente das questões das fantasias, dos simbolismos, né? Que vão aí perpetuando essa situação, né? O indivíduo vai lá alimentando essas questões de forma, claro, deturpada em relação a como ele vê a si mesmo, ao outro e ao mundo. Tem deles que nem vê o outro, é como se o outro não existisse, né? Se a gente estiver falando aí das questões de psicopatas, lembrando que, tirando aquele estigma, aquela questão, aquele mito, né?
que todo criminoso, e quanto mais violento é psicopata, não. A gente já sabe que isso não é correto, né? Alguns são psicopatas e outros não. Eu não posso generalizar, né? Então, os estudos mostram em torno de 25 a 30% que são realmente psicopatas, tá? Então, eu não posso no Então, o fato dele olhômetro... ter uma mente criminosa, doutora, mentes criminosas, não é necessariamente Não, não, condutor de que ele seja não. um psicopata. Uh-uh. E nem que tenha transtorno mental, né? E nem que Alguns seja têm... inimputável, por exemplo, né? É, Porque daí, exatamente. se É seja inimputável, importante a também gente pode. entender isso. É importante a gente entender isso exatamente por causa das questões de imputabilidade. Se a gente Exatamente. começa a achar que todo mundo é louco, monstro, a gente necessariamente tem que vê-los como inimputável. Então a gente tem que parar com isso. Não, eles entendem, sabem o que é certo e o que é errado, né? Podem Tem controlar o capacidade de impulso. se determinar nessas situações, ele podia ter escolhido uma coisa Isso, diferente. claro, podia ter. Se ele sabe o que é certo ou errado e ele consegue entender isso direitinho, ele tinha a opção de agir ou não agir, né? De se comportar Tá. daquele jeito ou não se comportar. Então, essas questões de imputabilidade são complexas. A gente não pode, por exemplo, é, conceder, que no caso quem concede é o direito e não a psicologia, porque inimputabilidade é um termo do direito, não da psicologia, mas a psicologia e a psiquiatria que avaliam aquelas pessoas para dar o suporte ao direito para o direito poder, né, decidir conceder a questão de imputabilidade ou não. A inimputabilidade é um direito de defesa, que o indivíduo pode usar ou não, né, no caso. No caso, a gente tem que, principalmente os psicólogos, psiquiatras que vão avaliar nessa situação, a gente tem que ter cuidado com isso, porque, por exemplo, se o indivíduo sabe que o que ele fez é errado, né, se ele tem uma concepção entre certo e errado, só ele já não merece, né, a questão da inimputabilidade. Certo? Aí você diz, ah, mas ele não controlava o impulso. Não importa, ele sabia, ele tinha consciência de que o que ele fez é errado. Agora, tem pessoas que realmente têm doença mental, tem psicose, ele mata alguém porque ele acha que é um monstro, ele tá vendo um monstro, porque ele tá vendo coisa, vendo vozes que Deus mandou, que o diabo mandou, que não sei quem, né? Então, essas pessoas realmente, eles podem até matar alguém e nem lembrar que mataram alguém. Aqui a gente teve um caso na Sim. Paraíba, aqui em Campina Grande, de uma mãe que matou um filho com 55 facadas, o filho de 5 anos, tá? E ela, no momento em que estava matando a criança, ela gritava coisas tipo, eu sou a princesinha do Satanás e coisas assim, tá? E aí um vizinho escutou o barulho, foi até lá, puxou ela e ela ficou com a faca na mão, parada. E aí o pessoal do SAMU conseguiu tirar a faca, né? E ela ficou lá, estatelada. E ela tinha histórico. Todo o histórico de problema, de controle com medicação. Tanto é que antes de matar a criança, ela até deu Rivotril à criança, né? Então, quer Nossa. dizer, tem toda uma situação. Não é qualquer um que, eu matei, porque eles tentam isso, né? E depois eles vão dizer, eu escutei coisa, ouvi coisa. Então, a gente tem que ter cuidado até que ponto isso é verdadeiro, até que ponto eles tentam se aproveitar dessa situação, desse direito de defesa. Por isso que é importante a gente ver como é que funciona essas mentes criminosas. A fantasia, ela é inconsciente, mas o indivíduo puxa ela para a consciência. Então ele tem consciência disso, tá? É diferente, quem não consegue puxar a fantasia para o consciente é o pessoal que tem a doença mental. Então a Tá. fantasia é formada no inconsciente e ele não faz essa ponte de volta para a realidade, né? Porque o que é o inconsciente e o consciente? O inconsciente é o irreal, o consciente é o real. Então a gente pode ter coisas no inconsciente e conseguir fazer a ponte. Nós, por exemplo, quem não tem lá um problema mental, né, sério, mais grave, a gente pode ter nossas fantasias, inclusive, e essas fantasias elas são trazidas para o consciente, para eu poder executá-las de alguma forma, como a gente fala, os sonhos e outras coisas mais, né? Então esses processos são inconscientes, mas a gente traz para o consciente. Todo mundo faz isso, só quem não vai conseguir fazer são as pessoas que têm os transtornos mentais, principalmente aqueles mais complicados, que é onde a gente diz que a pessoa está profundamente no inconsciente, né? Quanto mais profundo, mais lá profundinho, mais difícil, inclusive para o próprio profissional da psicologia, de trazer essa pessoa, recuperar e trazer ela de volta para a consciência, que a consciência é a realidade, né? Então, por exemplo, psicoses em alto grau, onde a pessoa realmente, né, vê, escuta coisa. Então ela pode matar uma pessoa, uma criança, o que for, porque ela vê um monstro que está atacando ela. Então ela vai agir daquela maneira. Mas isso são casos, né, onde realmente existe uma doença mental
geralmente em estado mais grave, porque a gente ainda tem a questão dos transtornos e das doenças em relação a leve, moderado, né? Agora, a psicopatia não, por isso que o psicopata, ele não é inimputável, né? Ele tem consciência do que ele faz, ele sabe que é certo e errado, ele evita muito bem captura, ele esconde identidade. Então, todas essas questões mostram que ele está agindo normalmente, ele tá conscientemente, vamos dizer assim. Normalmente, nem tanto, né? Porque aí a gente pensa, mas o psicopata não tem problema? Claro que tem, né? Ele tem, por isso que é transtorno de ordem antissocial, né? E aí, geralmente, transtorno antissocial, geralmente de ordem socioafetiva. Geralmente, o que a gente quer dizer com isso? Que ele não se sociabilizou bem, né? E ele não tem afeto pelas pessoas, ele não sabe ter afeto pelas pessoas. Então, por isso que o transtorno dele é de ordem socioafetiva. E assim por diante, tá? Mas esse cara tem consciência. Então, ele não é... Porque às vezes você pergunta assim, tá, mas eu vou dizer que um psicopata que cometeu um crime, esse cara é normal? Não. Né? Não, normal Totalmente não é, né? Mas normal, não em chega a retirar equilíbrio não. dele Em essa equilíbrio capacidade de não. discernir. Mas ele não tem uma doença mental, é diferente, por isso que é um transtorno e por aí vai, né? Quem é da área da psicologia entende melhor, né, esse limiar, porque é muito próximo. Até quando a gente fala nos tipos de transtornos, nos tipos de doenças, às vezes confunde, porque é muito próximo, né? Uma diferençazinha que já é de um outro padrão, uma outra característica, né? De uma outra doença, desculpa. Psicose, neurose, psicopatia, que não é doença, é um transtorno. Aí cada uma delas lá vai tendo suas características, né? E essas características é que vão ajudando a gente a entender sobre esses transtornos. E ainda tem aqueles que se coadunam. Por exemplo, eu posso ter uma esquizofrenia com um quadro psicótico. Ainda tem isso, né? Juntando. Já é, juntando. Aí o cara é Nossa. esquizofrênico, mas ele tem um quadro de psicose. Então ele vê coisas e escuta vozes e tudo mais. Que são as mais graves, vamos dizer assim, das esquizofrenias, por exemplo, né? Então tem ainda essas ligações. Então, pra gente que estuda isso, que é da psicologia, a gente consegue, né, ver essas diferenciações e a gente pode também usar instrumentos que nos ajudam a ver se é uma coisa, se é outra, quando a gente está fazendo as avaliações. Agora, realmente, para o público leigo, para a pessoa que não é da área, é muito confuso. É muito confuso. Você diz, meu Deus, peraí, ele é isso, ele é aquilo, né? Ele tem consciência, ele não tem, isso é loucura ou não é? Então, é complexo. Agora, ao operador do direito, é importante ter esse conhecimento, nem que seja básico, pelas questões que a gente acabou de falar. Por exemplo, se eu vou dar ou não o direito da inimputabilidade de alguém, né? Se naquele laudo, naquele parecer, né? Aquela avaliação vai me ajudar, não vai me ajudar, o que eu quero saber quando eu solicito um laudo desse, é sempre bom, porque divide, inclusive, responsabilidades. Quando um juiz, por exemplo, ele solicita que um psicólogo trabalhe junto a vários setores, né? Junto a essas avaliações que eu acabei de falar, sobre as questões de idoneidade, de periculosidade, quando vai dar algum benefício para algum, né, criminoso, ou dá ou não dá, ele pode se respaldar com a questão da psicologia, desses estudos, sobre alguns casos onde ele não consegue ter o relato direto da vítima, por exemplo, casos de abuso sexual infantil, né, com crianças. Então, ele é muito recomendado, ele precisa utilizar esse profissional. Alguns juízes, às vezes, eles se sentem ameaçados, porque esse conhecimento vem, né? Mas é uma Não, isso é ignorância, né, maravilhoso, doutora? é. Porque, Isso é assim, toda a é o que eu segurança disse. possível. É o que eu disse no início. As áreas, elas se complementam. Por exemplo, quando a Isso. senhora fala em inimputabilidade, as pessoas que não são do direito podem achar e ter a falsa ilusão de que se declarar inimputável, ele vai ficar solto. Não é isso. Não, Né? também A não. inimputabilidade não permite que o juiz dê a ele uma pena privativa de liberdade. Mas ele vai dar para ele uma medida de segurança, porque se ele é doente, ele precisa de tratamento. E não cadeia. Cadeia ele pode até morrer lá dentro, junto com os outros presos, né? Por conta desse problema dele, ou matar. Então, por isso Morreu, ele vai matar. por isso que insere ele numa medida de segurança. Que pode durar. Pode durar até mais do que uma pena normal. Ele vai ficar mais tempo internado do que ficaria preso por uma pena privativa de liberdade. Isso. Então, às vezes, a pessoa tem uma ideia equivocada.
que legal, ele vai ser inimputável, vai ficar livre. Não, é Não muito é. pior para ele. Poucos advogados que eu conheço, doutora Aline, acabam pedindo isso. Geralmente esse pedido vem do juiz ou do promotor, porque o Isso. advogado sabe que se ele for condenado por homicídio, ficar 14 anos, agora com a mudança da lei, ele vai ficar 40, 50% da pena preso. Ao passo que na medida de segurança, Isso. ele Sim, mais seguramente tempo. ficaria os 40 anos Isso, lá isso, internado, né? isso. Outra coisa com relação à mente criminosa, voltando ao nosso tema, né? Sim, Já falei para vocês, essa mente criminosa, ela vai se formar geralmente nesses processos fantasiosos que o indivíduo vai formando, vai alimentando, né? E essa mente vai se moldando e cada mente é cada mente. Eu tenho a parte bem individual de cada um, a maneira como ele pensa, né? Sobre o seu crime, sobre suas vítimas, dentro dessa fantasia que vai direcionando a ação, os modus operandes, né? A escolha de vítima e muitas coisas. Às vezes o local tem um significado dentro da fantasia dele e outras coisas mais, né? Além disso, né? A gente precisa entender, por exemplo, que algumas características dos criminosos, né, elas vão estar dentro dessa questão da formação da fantasia e dessas mentes criminosas. Por exemplo, né, em geral, a gente tem algumas características que a gente vai percebendo ligadas ao desenvolvimento do comportamento criminal, né? Por exemplo, eu costumo falar, pegando a base, né, vamos dizer assim, eu costumo falar das questões de imediatismo, impulsividade, imediatismo e egocentrismo, né? Ou seja, essas características, normalmente, elas aparecem nas crianças. E para as crianças é normal. É normal ser impulsivo, é normal ser egocêntrico, né? E é normal ser imediatista. Mas quando a gente vai formando, né, nossa personalidade, quando a gente vai desenvolvendo, a gente tem que diminuir essas características mais primitivas. A gente não pode, né, ser ainda, né, por exemplo, egocêntrico. Por exemplo, imediatista. A gente tem que aprender a controlar o impulso. Só que algumas pessoas tiveram problemas no seu desenvolvimento e essas pessoas levam isso aí lá para a fase adulta. Então, por exemplo, o cara que ele é egocêntrico, ou seja, o que é egocentrismo? É o ego como centro, né? Então, eu sou importante, eu sou poderoso. A criança, ela pensa assim, né? Todas sim. as atenções têm que ser para mim, não para o outro. Tanto é que se você, a mãe, tá conversando com uma amiga e a criança tá do lado puxando ela, por quê? Porque ela quer sua atenção. Se você não der atenção, ela faz qualquer coisa para ter sua atenção. Quebra o negócio, né? Se joga no chão, fazer o que ela puder fazer para chamar a tua atenção, né? Mas nas crianças, claro, isso é normal. Agora, se eu levo isso para fase adulta, vai acontecer o quê? Claro que o cara não vai mais se jogar no chão, fazer assim, mas existem outras maneiras, né? Outros comportamentos. Por exemplo, não suporta rejeição, né? Porque ele é o todo-poderoso, maravilhoso, ele é o centro do mundo, então por que ele está sendo rejeitado? Ele não aceita. Então, se um rapaz, uma moça, né, não quer mais namorar com ele, eu não quero, acabou, não gostei, vou trocar, né? Ele entende isso como uma rejeição, e aí ele pode se tornar violento e agressivo, que é outra coisa primitiva, por causa da impulsividade, né? Que ele não controla, então ele se torna violento, agressivo, porque ele não suporta aquela rejeição. Outra coisa também dentro das questões da psicologia, né? Não tolera a frustração, né? Essa dificuldade nesse desenvolvimento, não é só o desenvolvimento físico, né? É o mental, é o psíquico, né? O emocional, né? Então, nesses pontos, nessa parte emocional, né? A pessoa não desenvolveu, não saiu dessas determinadas fases primitivas, né? Da constituição do indivíduo, né? Então aí o indivíduo vai levar coisas lá para frente, né? Que ele não era mais para ele levar. Por exemplo, a gente já é para estar controlando a impulsividade, né? Por exemplo, os psicólogos, psiquiatras costumam dizer assim, qualquer um pode matar alguém. Porque na realidade a gente tem os conteúdos para isso. A gente tem agressividade, que ela é nata. A gente tem impulsividade, né? E a gente até pensa, quantas vezes a gente não pensou em matar alguém no sentido de que, meu Deus, se eu pudesse matar fulano, né? Isso acontece, sabe? Só que qual é a diferença? A diferença é que a gente tem controle de Não impulso. faz. Isso, a gente vai controlar a impulsividade, né? A gente vai repensar a situação, a gente vai ter medo das sanções sociais, que também o criminoso não tem. O criminoso, ele não aceita bem punição e recompensa. Se você vai punir ele,
não adianta. Se você vai recompensar, também não adianta. Por isso que às vezes a gente diz assim, poxa, o cara foi preso, apanhou da polícia, toda vez apanha, de outros criminosos, da polícia, sofre e ele E vai fazendo a mesma volta. coisa quando faz. É, porque ele não conhece essa questão da punição e da recompensa, que a gente aprende isso quando é criança também. Por exemplo, se você dá para uma pessoa só recompensa, né? Uma criança, ela erra e você continua recompensando, ela não vai aprender o outro lado, ela não vai aprender a questão da punição. Então, por isso que é quando a gente diz, você tem que estabelecer limites, você tem que estabelecer e você tem que recompensar quando for para recompensar. Quando for para punir, você tem que punir. Claro que ninguém está falando aqui no punir, agressão, De essas coisas. agressão. Isso também destrói o indivíduo, lógico. Então você tem que punir no sentido de que nem sempre a pessoa vai ter aquilo que ela quer, porque a vida vai ser assim. Nem sempre você vai ter o que você quer. Se você fizer isso, você não vai ter isso, né? Então esse equilíbrio entre a recompensa e a punição. Quando a pessoa fizer uma coisa boa, você recompensa. Para muito bom, continuar sendo manifestado e sendo introjetado, né, a necessidade daquilo, porque nós, né, somos acostumados, né, nós queremos que as nossas ações sejam de alguma forma percebidas, a gente gosta de ser recompensado, né, então a Claro. questão de comportamento, para quem é da psicologia, né, as questões do comportamento respondente, operante, a gente estuda sobre isso, condicionamentos e tudo mais, né, então, se eu não coíbo ou não proíbo determinada ação, infelizmente, nós seres humanos, a gente precisa desses limites, dessas sanções, né, dessas colocações, desses aprendizados das normas sociais. Nem sempre é legal, às vezes é um saco, né? Mas para você viver bem em sociedade, num equilíbrio mais ou menos, você tem que pelo menos reconhecer, por exemplo, o direito do outro, o seu acaba quando o do outro termina, né? E você tem Hierarquia, que né? entender, Tem gente que é você mais, tem tem hierarquia. Por que que hoje as pessoas agridem idosos, pais, né? Porque eles desconheceram essa questão da hierarquia e do respeito. Aí você diz assim, ah, mas isso tinha que ser mantido? Tinha. Os animais mantêm isso. Os animais exatamente. mantêm isso. Por exemplo, os mais velhos são protegidos, os mais velhos comem primeiro, o chefe do grupo, o líder, ele é respeitado pelos outros. Isso é para quê? Para, inclusive, garantir a sobrevivência do grupo, né? Porque Sim. senão o grupo se acaba. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Ah, professora, mas eu não gosto de normas e regras. Então você não é humano, porque na realidade nós, seres humanos, dependemos do social. Por exemplo, então o que eu posso fazer? Se isola de todo mundo e vai morar só, viver só, no meio No de meio uma do ilha mato. deserta. Claro que a gente não vai sobreviver. Não é nem por questões de alimentação, outras coisas, é por questões afetivas. A gente precisa do outro, infelizmente. O ser humano é o animal que mais precisa da questão afetiva. Os outros animaizinhos se libertam disso mais rápido. Mais A rápido. gente não. A gente não. A gente tem aquela coisa do afeto, do amor e da necessidade disso. Amor de pai, amor de mãe, amor de marido, de namorado, de filhos, principalmente, né? E outras coisas. Então a gente é assim muito dependente do afetivo e a gente influencia e é influenciado, tá? Isso é, com certeza, né? E esse desenvolvimento, nós vamos passando por esse desenvolvimento. Claro que não é sempre perfeito, maravilhoso, mas aqui a gente está falando dos extremos. As coisas muito extremas vão danificar esse desenvolvimento. Então, se o indivíduo não teve ninguém que ensinasse para ele uma regra, ensinasse ele a respeitar o outro, porque isso vai enchendo o superego dele, como diz, né, o pessoal da psicanálise. Esse superego ele vai ter normas, regras sociais, né? E esse superego vai ser um controle que vai dizer não faça isso em determinados momentos, né? Vai frear ele quando a pessoa pensa em fazer alguma coisa errada. Se eu não tiver isso, é lógico que vai ter desequilíbrio aí, né, em algumas questões, algumas situações e conflitos sociais. E esses conflitos sociais podem ser a questão de matar o outro, do desenvolvimento de uma mente criminosa. Por quê? Porque eu não reconheço o outro, porque eu não reconheço regra, porque eu não tô nem aí se a pessoa sente dor, se a pessoa sofre, né? Então eu tenho que entender essas questões para que essa mente criminosa não seja formada, né? E para que essa mente criminosa não seja formada, eu tenho que ir direitinho lá no meu, pelo menos mais ou menos, né, na minha linha lá de desenvolvimento, para eu não estagnar em alguma desses momentos e, por exemplo, no caso que eu falei, ainda está repetindo comportamentos primitivos,
né? Que na criança é normal, mas no adulto é O primitivo, adulto, né? né? Aquele caso Retrocessa. mesmo do menino Henri, né? O cara não tinha Pois é. limite, né? Ele não Não. tinha. Alguém perguntou se condutopata e psicopata é a mesma coisa, são sinônimos, né, doutora? É, de Não, pessoas. Não há são? 3 anos, não, 3 anos, 4 anos atrás, não se fala, a sociopatia passou a ser um traço da psicopatia. Então, eu não Tá, falo mais fulano é sociopata. Eu falo fulano é psicopata. Pronto. Aí ele tem, dentro dos traços, tem a sociopatia. Ela foi entendi. acoplada como. Ela não é mais o transtorno, ou um transtorno, nada. Ela é dentro da psicopatia. A psicopatia é o transtorno. E ela é um traço. Entendi um Essa, traço. essa mudança foi recente. São muitos detalhes, né, É, doutora? são muitos Eu acho detalhezinhos. que é assim muito rico ter uma profissional como a senhora por perto, né? Eu vejo aí os comentários dos seus alunos e alunas aqui na live. De fato, a senhora é uma referência nessa área, né? E uma inspiração por conta mesmo da sua história de vida. E que bom que existem pessoas como a senhora, como o professor Leonardo, que está aqui na live, que eu vi que também é seu colega, né? É, muito. Eu tento ser uma referência no direito penal para as minhas alunas, para os meus alunos, com a minha história de vida. Eu acho que isso faz com que a sociedade cresça, progrida, né? Se desenvolva de uma maneira mais saudável do que a gente tem visto nos últimos tempos, né? É, com certeza. Então, Oi, é, Léo. Oi, Léo, tudo bom, Léo? eu Eu vi que é chamo seu Léo, amigo porque ele porque está é um comentando amigo tudo aqui. querido. Querido, a gente sempre se fala, né? Nem sabia, nem tinha percebido que o Léo estava por aí. Mas é muito legal. Olha, doutora, a gente bateu uma hora, que é o que eu havia combinado com a Isso. senhora, né? Foi um prazer muito grande para mim poder dividir essa live com a senhora. Um desejo meu trazer essa oportunidade para os seus Você alunos. separou alguma coisinha ou tá bom? Tipo assim, tem alguma pergunta mais de alguém aí, alguma coisa? Eu vi mais essa questão da diferença do sociopata e para o condutopata, que teve um Eu já aluno que expliquei. perguntou, que a senhora já falou. Teve também um aluno, peraí, doutora, deixa eu voltar. Todo mundo que mata é psicopata em algum grau? Não, já respondi Não. que não, né? O psicopata é manipulador, né? Uma das características Uma dele, um das traço. características, para ser diagnosticado como psicopata, tem lá os 20 traços, né? Que tem que existir na pessoa concomitantemente. Todos nós temos traços de psicopatia, não necessariamente sendo psicopatas. Por exemplo, um dos traços é narcisista. Então, eu Tá, posso ser narcisista, um exemplo, e não ser psicopata. Porque claro. para ser psicopata, eu tenho que reunir os traços, são 20 traços, né, de acordo com o PCLR. Tem um instrumento para diagnosticar a psicopatia que os psicólogos usam, não é no olhômetro, né? Que se diz fulano é psicopata. Isso é errado, colocar até você realmente ter um diagnóstico formado dentro da avaliação, da análise específica, né? Então, é isso. E em torno de 30%, 25 a 30% dos criminosos, mesmo aqueles que são homicidas, é que são psicopatas, né? A gente não sabe de um estudo assim que dê mais do que isso, muito mais do que isso, entendeu? Entendi. Aí teve uma aluna que também perguntou quais os livros que a senhora indicaria para poder se aprofundar um pouquinho melhor nisso. Ah, tá. Depende do que você está querendo saber. Por exemplo, dentro dessas questões de psicopatologia forense e tudo aí, a gente tem literatura brasileira, né? Por exemplo, eu indico Antônio de Pádua Serafim, né? Ele é muito bom, que é o colega, amigo nosso, o Léo também é amigo dele, que ele é diretor lá do setor de psicologia e psiquiatria do Hospital das Clínicas daí de São Paulo, né? Que a André está em São Paulo, outras pessoas aqui também. Eu indico, eu gosto muito da maneira mais clara que o Serafim escreve, mas tem diversos outros profissionais, né? Agora, na psicologia investigativa especificamente, a gente não tem muitos livros em português. Tem um livro de um aluno meu, ex-aluno meu, né? O Denis, que lançou agora, que é sobre criminal profiling. Tem um livro da Tânia Convalina de Portugal, né? Mas assim, a essência mesmo, a coisa mais aprofundada mesmo, na minha concepção, claro que são os livros do David Canter, né? Do pessoal que realmente é o pessoal da psicologia investigativa. No caso do FBI, o pessoal que escreveu lá no FBI os livros do Hesley, do Douglas, do Holmes e outros, né? Então, quer dizer, é importante você beber na fonte, né? Claro.
Outro dia eu li um artigo, alguma coisa, e não falando sobre a psicologia investigativa sem mencionar o nome do David Canter. Oh, Aí eu falei para nossa, essa pessoa, olha, o teu texto tá legal, teu assunto tá legal, mas é estranho você falar de psicologia investigativa e não mencionar o nome do David Canter, ou mesmo alguém da equipe, ou do, né, do... Aí a pessoa, é mesmo, realmente, né? A pessoa não conhecia ainda muito bem, mas foi escrever sobre aquilo, né? E ficou faltando essa parte, né? Que é uma parte fundamental. Então, outra dica que eu dou também, o pessoal, se puder, beber na fonte, né? E tudo mais. A gente tem artigos e trabalhos e projetos e atividades de vários colegas, né? Que estuda e trabalha nesse sentido, o próprio Leonardo Faria, o Rui Mateus, né? O Antônio Essa, que é psiquiatra, né? E vários outros. O Fernando Jesus, que é da Polícia Federal. É um grupo que a gente tem, que é um grupo muito unido. Inclusive, quando tem casos, a gente conversa com o outro, liga, comenta, né? Pergunta, né? Faz trabalhos juntos, dá aulas aí pelo Brasil inteiro, nas pós aí de todos os lugares. Às vezes a gente se encontra numa ponte aérea, quando estava normal, né? As coisas antes da Covid, a gente se encontra aí numa ponte aérea. Então tem um grupo no Brasil, não é comum, é um grupo mais seleto, né? Que são pessoas que entendem do assunto, né? Diretamente, eu estou falando aqui da questão de pegar esses conhecimentos e passar para investigação, ou para análise da cena do crime, ou mesmo para análise de depoimentos, né, de oitivas, né? É um grupo seleto, mas a gente tem pessoas aí, né? Eu aqui na Paraíba, o Leonardo lá em Goiânia, o Rui Mateus em São Paulo, né? O Essa em São Paulo também, o Serafim também em São Paulo e assim por diante. Então tem alguns outros nomes, me perdoem se eu não mencionei, a Sônia Rovinski em Porto Alegre, então tem um grupo de seleto, não é muito comum, mas de pessoas que são psicólogos jurídicos e que conhecem essa questão de fazer essa ponte do conhecimento da psicologia jurídica para a atividade, né, da questão da investigação, da questão da avaliação dentro de fóruns, de casos, né, de problemas mais específicos, né? Então, é isso, tem um monte de literatura, se você colocar o nome dessas pessoas, você vai encontrando, não só livros, mas artigos, ou até mesmo né? artigo de alunos. É engraçado, às vezes, eu uma vez, eu digo, olha que interessante, eu gostei desse artigo aqui. Aí quando eu vi, eu digo, oxe, esse artigo é meu? Tipo assim, porque eu achei meu aluno. Aí eu, foi, aí eu me lembrei, porque às vezes você, né, o aluno tá produzindo, ele manda, você corrige, vem e você publica junto com ele, né? Junto, E eu é também tenho interessante, assim. aí eu pensei, ainda bem que eu gostei, porque tipo, se fosse assim, se eu não tivesse gostado, no final eu descobri que tava meu nome lá. Então isso acontece Ai, bastante, né? Então também tem isso acontece. também, não é só o livro, né, mas os artigos nos jornais, né, e os Acho que hoje projetos até também. uma tendência muito maior, além da doutrina mesmo física, são os artigos científicos, né? Então, por É, isso que não dá para dar um nome, assim, por isso que a isso, professora citou os autores mais conhecidos para isso, vocês buscarem, né? O isso. professor Leonardo, se eu não me engano, eu assisti um curso dele lá em Ribeirão Preto, se eu não estou enganada, no IPBJ. Eu A acho que eu gente vai cheguei muito em Ribeirão Preto, conheci a senhora e ele lá também, né? Então, assim, Pronto. essa ponte do direito com a psicologia é de extrema importância. Alguém perguntou, só dá para Também tem o fazer. pessoal do direito. Eu mencionei aqui mais o pessoal da psicologia, mas a gente tem também um grupo do direito. A Ana Cristina, no Rio de Janeiro, né? A gente tem o Giovanni Moraes, né? Tem aqueles que a gente tem mais contato, né? Tem o próprio Rogério Greco, eu não conheço muito, Sim, mas as pessoas do meu grupo conhecem, ele já foi no Congresso de João Pessoa e assim por diante. Então tem também o pessoal do direito, o pessoal da psiquiatria, o pessoal da perícia, né? A gente tem um monte de tá gente aí vendo? da perícia já, vamos dizer, ligado ao grupo. Médicos legais, como por exemplo o próprio Alfredo, né? Então a gente tem um grupo muito bem estabelecido. E é esse pessoal aí dos congressos, que participa dos congressos, esse que não teve em 2020, mas que vai ter, se Deus quiser, a gente tinha feito um negócio diferenciado, a gente tinha colocado várias áreas. Então tem medicina legal, enfermagem forense, perícia, psicologia, psiquiatria, tem um monte lá, né? Não é só as questões da psicologia. A gente já vinha mesclando um pouco e dessa vez está mesclado mesmo em sessões, né? Que tem cada sessão para cada assunto, então é bem legal. E a gente, graças a Deus, a gente tem esse contato com pessoas compromissadas, né? Pessoas que amam aquilo que fazem, né? Que é uma questão que é bem nítido no grupo, nesse grupo mais seleto que a gente
né? Convive, conversa e faz trabalho juntos, a gente sente, né? Eu, pelo menos, sinto aquela paixão pelo que faz, né? Pessoas que dormem. Eu, por exemplo, durmo 3, 4 horas. Aí foi engraçado que uma vez, eu não sei nem se eu comentei isso com o Léo, mas uma vez, conversando com a esposa do Léo, André, ela disse: Aline, tu precisa conversar com o Léo. Fala pra ele dormir mais um pouco, Aline, porque o Léo trabalha muito, não dorme. Eu digo: André, eu não posso falar isso pra ele, que eu faço a mesma coisa. Talvez até pior, então eu não sou um bom exemplo. E ela ria, né? Dizia assim: meu Deus, como é que vocês aguentam, né? Mas é desse jeito mesmo. A gente gosta tanto do que faz, que se dedica e dorme pouco e gosta daquilo, se alimenta tanto com aquilo que não sente nem sono no outro dia, né? Não. Só a Complicado. última Mas, pergunta. O que a enfermagem forense faz, professora? E eu vou ai, botar o carregador gente, na tomada, pronto. rapidinho. A enfermagem forense, aí eu vou indicar para vocês a questão. Tem uma pessoa que é a que eu conheço, tem vários outros, mas ela já foi presidente da Associação de Enfermagem Forense e tudo mais, que é a Carmela. Carmela, ela é de Pernambuco, né? E eles trabalham com lesões específicas e vão ajudar, né, vamos dizer, a entender determinadas lesões, determinadas, né, traumas, determinadas situações que podem ajudar a entender ferimentos e outras coisas nos crimes, né? E aí auxilia também o conhecimento da própria perícia, né? Porque a perícia ela também conhece disso, mas a enfermagem vem dar mais aquele auxílio em relação, por exemplo, a determinadas reações, determinadas substâncias no organismo, medicações, fármacos e outras coisas mais, né? Então, quer dizer, eu não posso falar de forma tão específica sobre isso, mas eu recomendo o contato com a Carmela. E aí eu não me lembro o sobrenome dela agora, mas quem entrar lá no meu Instagram vai ter lá o contato com esse pessoal, né? Vai poder, né? Ter essa ponte para ter esse contato no Facebook também, né? Então dá para entrar em contato com a própria pessoa e são pessoas assim bem acessíveis, bem simpáticas, que gostam do que fazem. Geralmente a gente apoia, responde, né? O que dá, né? Para a gente contribuir, a gente sempre contribui, ok? Olha, muito obrigada, viu, Aline, por tudo, pela participação aqui na minha página. Aos meus alunos e alunas, sigam a professora Aline Lobato. Eu já falei muito dela em aula, falo da senhora, viu, nas minhas Que aulas. bom, obrigada. Falo para os alunos se seguirem, porque de fato eu conheço o seu trabalho e sei o quanto ele tem muito conteúdo mesmo. E aos seus seguidores, se quiserem acompanhar um pouco sobre penal, processo penal, minha página fica Também, aberta. também, com A gente certeza. está sempre trazendo conteúdo de qualidade para poder agregar conhecimento, não só para quem é do direito, mas para quem não é também, acaba conhecendo um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Muito obrigada, Aline. Conta comigo aqui em André, São deixa eu Paulo, o só que falar você uma coisinha que eu me precisar. lembrei agora. Tinha um pessoal antes, quando eu estava começando a divulgar a live, perguntando sobre os cursos, né? Bem, professora, eu quero fazer um curso, não sei o quê. Teve um agora que terminou semana passada. Foi o curso 1, 2 e 3 sobre Criminal Profile e Psicologia Investigativa. Então vai demorar Oh, um que pouco legal. para eu ter agenda, para eu ter tempo, só lá para o semestre que vem. Mas também eu organizo, promovo os cursos de colegas, né? Pessoas até às vezes que estão ocupadas, ou que dizem: Aline, ajeita, vamos fazer esse curso aqui, ou eu, fulano, dá para fazer esse curso. E aí a gente vai ter agora, em julho, o do professor Rui Mateus. Logo, logo vai estar aí no meu Instagram, né? E vai estar no site que a gente tem, onde você faz a inscrição e tudo dos cursos, né? Vai ser neurociência forense e vai ter também com o perito Ian Marques, que inclusive organizou o último congresso em Goiânia, o congresso de criminalística, um congresso grande também com 1.200 pessoas. O Ian Marques, ele é perito criminal. Então vai ter o curso de perícia criminal e o curso de neurociências forenses. Bem interessante. Neurociências com Rui Mateus, que é de São Paulo, e o de perícia criminal com Ian Marques, que é perito em Goiânia, né? Depois vai vindo outros assuntos, papapá, e o meu se repete também lá pela frente, né? E aí Ah, vocês que legal. podem seguir pelo Instagram e também vou falar bem rapidinho, né? Quem puder pegar aí pelo site www.aline-lobato-cursos.com.br, tá? Então, Legal. www.aline-lobato-cursos, no plural.com.br. Então, lá a gente lança os cursos, lá você se inscreve, e são valores bem acessíveis
até porque o objetivo também é divulgar a área, né? Claro que a gente precisa pagar o horário que o professor dedica, que perde outra oportunidade, porque ele vai estar ali dedicado, mas assim, enquanto você paga curso de 250, 300, 600, 700, esses cursos que a gente faz lá, onde eu organizo, ele é R$ 100, então quer dizer, é muito acessível, Muito muito acessível. barato, tem certificado, tem material, né? Material que a gente só dá, o material só vai depois do curso, né? Você faz. Às vezes tem gente que pergunta, professora, vai ser gravado? Não, não é gravado, porque é uma decisão que a gente faz, que a gente quer interagir, quer que o aluno esteja ali, né? Então a Verdade. gente não grava, né? O material você recebe de leitura complementar após o curso, tá entendendo? Então quer dizer, é bem legal. E a gente vai ter agora em julho do Rui. Essa semana, acho que amanhã, mais tardar amanhã, já vai estar lá no site para as pessoas fazerem inscrição, né? E aí vocês vão conhecendo também um monte de profissionais dessas áreas, né? Ok? Perfeito, professora. Depois vou entrar em contato contigo e de repente Pronto, vamos divulgo lá. os meus aí com você também. Tá bom, Tá tá bom, vai bom. ser um prazer. Obrigada, André, pelo convite. Obrigada a Desculpa, às você. vezes eu não tenho tempo mesmo, mas finalmente a gente conseguiu marcar um dia, Conseguimos né? e foi Conseguimos maravilhoso. marcar o dia, né? E é isso. E muito obrigada a todos que participaram. Espero ver vocês, encontrar com vocês aí em outras tantos encontros, tantas lives e tantos outros assuntos, né? E essa interação legal e gostosa que a gente pode fazer. Muito bom, maravilha. Muito obrigada, viu, Aline? Espero vê-la em Obrigada a breve você. também pessoalmente. Com certeza, se Deus Obrigada. quiser. Fiquem com Deus todos. Muito obrigada pela Muito obrigada. participação, viu? Fiquem com Muito obrigada. Deus. Tchau, vai Boa ficar noite. salva a live. Vai ficar salvo no Ah, legal. Me aplicativo. manda depois, me manda Vou te depois. mandar. Assim que salvar aqui, já te Ótimo. mando para você poder salvar e divulgar aí na sua página. Divulgar, com Tá certeza. bom? Obrigada, querida. Beijo, gente. Boa Tchau. noite. Tchau. Obrigadão, Aline. Fica com Deus. Tchau. Tchau.